partir deste momento, está no ar o programa O Poder da Palavra, com Neide Silva, coordenadora da Embaixada de Cristo em Rondônia, um ministério ligado à Embaixada de Cristo em Lagos, Nigéria, liderado pelo pastor Cris Oyakhilome. Neste programa, você ouvirá mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, como o devocional Rapsódia de Realidades do pastor Cris e outros temas que impactarão e mudarão a sua vida. Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio cultural, Agronutri Nutrição Animal, rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, setor industrial. Fone WhatsApp 699-8400-3814. Psicoterapia online com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone WhatsApp 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Cris Oyakhilome, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 69 99909 9818. Uma coisa é certa: se você ficar com a palavra, você vai voltar com o testemunho. O que Deus quer te dar em sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar em sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar em sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra dele no seu espírito. Ela vai fazer contigo o que ela diz. E você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Está brilhando e nada pode te parar. É a tua estação, é o teu tempo. Nada pode te atrapalhar. Este é o seu tempo, esta é a sua hora. O favor é seu. Vale a pena ouvir o pastor Cris. Eu vou mostrar algo. Vá para o livro de Atos. Ache o capítulo 20, verso 32. Atos, capítulo 20, verso 32. Encontraram? O que diz? Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Deixe-me ler para vocês. Ele diz: agora, irmãos, eu os entrego a Deus. Eu os entrego a Deus é a mesma coisa que dizer eu recomendo vocês, certo? A Deus e a palavra da sua graça, a qual pode edificá-los e dar-lhes uma herança entre todos os que são santificados. Ele diz: a palavra de Deus que pode edificá-los. A palavra de Deus pode edificá-los fisicamente, de tornar saudável e forte. A palavra de Deus pode edificá-lo mentalmente. Você se torna são. A palavra de Deus pode edificá-lo financeiramente. Você entende? Não tome isso por menos. Veja, quando você sempre aprende a se entregar ao ministério da palavra, veja, a palavra tem um ministério. O Espírito Santo tem um ministério. Jesus é a palavra viva. Ele disse: as palavras que eu falo a vocês, elas são espírito e elas são vida. Então, quando você ouve a palavra, está ouvindo a Jesus. E como estudamos no ensino 3 tipos de sabedoria, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Então ele diz: a palavra pode
ela tem a habilidade divina de edificá-lo. Aleluia. E nós vamos, na quarta noite eu acho que tocamos bastante nesse assunto de verdade, mas parece que hoje eu vou falar dele apropriadamente. Aleluia. Abra, por favor, no livro de Provérbios, capítulo número 4. Diga isso comigo: a palavra de Deus pode me edificar. E eu me comprometi com a palavra, e a palavra está me edificando. É assim, sabe? Ouça, se você se entregar à palavra de Deus assim, consistentemente, cheque a si mesmo no final de cada 2 meses. E você vai observar que a sua vida mudou, notadamente também. Que a sua sabedoria aumentou, que a sua confiança aumentou. Vem. E que você tem habilidades aumentadas. Aleluia. Isso não é religião. Essa não é a religião cristã. Isso não é religião, isso é de verdade. Glória a Deus. Oh, glória. Certo, estamos falando de Provérbios agora. Provérbios capítulo 4. Oh, como eu gosto disso. Prontos? Capítulo 4, a partir do verso 20. Meu filho. E você pode dizer filha. Atenta às minhas palavras. Eu quero que vocês notem estas palavras escolhidas cuidadosamente. Ele diz: meu filho, atenta para as minhas palavras. Como você atenta para alguém? Como? Você se apresenta. Ele disse: meu filho, atenta para as minhas palavras. Vejam. Inclina o teu ouvido para os meus ensinamentos. Sabe, a palavra hebraica aí diz: dê um passo de lado. Em outras palavras, coloque-se desta forma. É o que ele diz. Inclina teu ouvido. Veja, ele está dizendo: eu sei que você está ocupado, eu sei que você tem muito trabalho a fazer, eu sei que você tem muitas coisas para pensar, mas ele diz agora: dê um passo de lado de todas essas coisas e me ouça. Jesus veio para nos dar vida. Você entende? O homem morreu por nós. Isso foi importante. E ele não morreu para levantar fracassados e falhas. Ele não morreu para levantar mendigos. Ele morreu para nos tornar filhos de Deus. Ele diz: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, em seu favor se tornou pobre, para que vocês, pela pobreza dele, pudessem se tornar ricos. Ele deu a vida dele para que você pudesse ter a vida dele.
Aleluia. Então, ele não é o autor desta vida sofredora que muita gente tem. Ele não é o autor desta vida de medo e derrota que muitas pessoas passam por todo o mundo. Ele não é. Então você diz, por quê tantos cristãos sofrem assim então? Porque a maioria deles nunca foi ensinada para a verdade. Veem, como estamos aqui agora, há pessoas em muitas igrejas por todo o mundo. Mas quantos estão ouvindo a palavra de Deus? A maioria das pessoas pensam que quando você lê algo da Bíblia, já lhe foi desta forma ensinada ou pregada a palavra de Deus. Ah, só porque você falou sobre Deus, isso quer dizer que te foi pregada ou ensinada a palavra de Deus. Mas não é assim. Mas o triste é que a maioria das pessoas nem vai para a igreja com a Bíblia, então nem sabem o que é certo ou errado. Então eles ouvem e isso não muda a vida deles. Ouçam, a verdadeira palavra de Deus vai fazer você mais ousado, mais forte, mais eficiente, mais sábio, mais são. Estão me ouvindo? Se não faz isso, não é a palavra de Deus. Que tipo de homem era Jesus? Como eram os seus discípulos? Você já pensou nisso? Não pensamos que se você é um cristão tem que ser, eles dizem humilde e bonzinho. E eles pensam, quando pensam em humilde e bonzinho, eles pensam num rato, sabe? Não levanta sua voz, apenas anda assim quase na ponta dos dedos e é um nada. Se você é bem sucedido, próspero e poderoso, então dizem, você deve ser carnal, deve ser mundano, deve fazer algo errado. Vamos lá, de onde eles tiram isso? É uma questão de tempo. Jesus disse, toda árvore que meu pai não plantou será cortada. É uma questão de tempo, todo esse ensino vai embora. Ele já está perdendo de todo jeito. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. A palavra de Deus traz a você vida. Ele disse, vocês não receberam espírito de medo, ou covardia, ou timidez. Ele disse, mas vocês receberam o espírito de amor, de poder e de uma mente sã. É o que ele diz. Quando Deus levantou Jesus dos mortos, o que ele se tornou? O leão da tribo de Judá. Você está aí? Posso te mostrar algo? Ok. Então segure aí em Provérbios. Vamos voltar para ele. No meu coração habita a natureza do Pai. No meu coração está o Espírito do Senhor. No meu coração o amor de Deus é derramado todo dia. E em seu nome farei o que ele me chamou para fazer. Glória a Deus. Deixa eu mostrar isso. 1 Pedro capítulo número 1. Observem isso, vejam. Eu gosto de acreditar na Bíblia. E é por isso que eu sou tão feliz, porque nós temos o privilégio de termos nossas próprias cópias. Eu me pergunto por que tanta gente não lê a Bíblia. Se você soubesse o que está lá dentro, gastaria a vida nisso. Eu me alegro porque tenho uma Bíblia. Às vezes me pergunto, como seria se eu não tivesse uma Bíblia, se eu não soubesse o que está dentro? Eu provavelmente estaria vivendo uma vida terrível, nas trevas,
Graça seja dada a Deus. Sabe, as pessoas mais perversas do mundo são as pessoas religiosas. Aquelas que condenaram Jesus. Pessoas religiosas que acreditam em Deus, mas não conhecem a verdade. As mais perversas, Jesus falou delas. Ele disse aos seus discípulos: acontecerá que eles vão matar vocês e acreditar que estão fazendo o serviço de Deus. Se tornarão assassinos, desesperadamente perversos, e vão acreditar que estão servindo a Deus. Eles vão odiar você com paixão, porque você ofendeu o que eles creem. Pessoas religiosas, o grupo mais perverso. Mas então, seguindo, 1 Pedro 1, ok, deixa eu mostrar isso. Se alegre que você tem uma Bíblia. Agora, sabem, às vezes quando você lê a Bíblia numa leitura rápida, você perde muitas coisas belas. Leia lentamente e cheque. E deixe Deus iluminar você. Você vai ficar impressionado com o que está lá. Sobra lido raça. Obrigado, Senhor. Certo. Agora, vamos ver com cuidado, observando 1 Pedro capítulo 1, e estamos lendo do verso 7. Agora, o que vamos ver não está no verso 7. Você vai observar à medida que continuamos, mas temos que começar de algum lugar, para termos o contexto correto. Ok. Para que o julgamento da sua fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, possa ser encontrado em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Há um ponto final aí? O que está aí? O quê? Ponto e vírgula. A quem não havendo visto, de quem ele está falando? Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais. Ele diz, Jesus Cristo a quem vocês não viram, mas o amam. Ele diz, Pedro, esse é Pedro, aquele que é chamado o primeiro Papa, certo? É ele que está escrevendo agora. Ele diz, Jesus Cristo, a quem muito embora não o tenham visto, amais. Ok? Então ele diz, no qual não vendo agora, mas crendo, vocês creem nele, muito embora, neste momento, não o vejam. Ele diz, crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É um ponto final? Então ele continua, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Você viu isso? Ok, veja o verso 10. De qual salvação? Agora, o verso 10 está conectado com o verso 9? Certo, ainda fala de salvação. Diz, de qual salvação os profetas inquiriram e buscaram diligentemente, os quais profetizaram sobre a graça que deveria vir sobre vocês. Viram isso? Os profetas inquiriram e buscaram diligentemente, os quais profetizaram sobre a graça que deveria vir sobre vocês. Profetas procuraram no reino do Espírito. Profetizaram sobre esta graça. Lembram que Isaías profetizou sobre essa graça? Moisés profetizou sobre isso? Os profetas antigos falaram sobre Jesus vindo, falaram sobre a graça de Deus que seria dada a nós, ok? Vamos ver. Ele diz, verso 10, de qual salvação os profetas inquiriram e buscaram diligentemente, os quais profetizaram sobre a graça que viria sobre vocês, buscando o quê? Veja o verso 11, aqui está o que eles buscavam. Buscando o quê? Ou que forma de tempo eles queriam saber? O tempo do Espírito, quando essa graça deveria ser entregue. Diz, buscando
o que ou em que forma de tempo o Espírito de Cristo que estava neles se referiria ao haver ele testificado de antemão, adiante do tempo, certo? Agora eu quero que vocês vejam, os sofrimentos de Cristo e o quê? E a glória que seguiria. Os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiria. Eu não sei se vocês pegaram. Vocês acompanharam o que ele disse? Eu disse, se vocês apenas lerem, podem perder. Mas essa é uma coisa poderosa. Ele diz, os sofrimentos, ele diz o Espírito de Cristo testificou e se referiu a algo. Ok? E ao que foi? Ele falou aos profetas sobre os sofrimentos de Cristo. Ele revelou a eles os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiria. O que quer dizer que logo após os sofrimentos de Cristo, uma vida de glória se seguiria. Qualquer um que sofre, sofre por si mesmo. Jesus sofreu. Ele disse os sofrimentos, o Espírito testemunhou aos profetas a respeito dos sofrimentos de Cristo e a glória que seguiria os sofrimentos. Ouça, ele foi ferido pelas suas transgressões, foi moído pelas suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele diz, pelas suas pisaduras somos sarados. E então, ele sofreu, então não precisamos sofrer. Ou seja, o cara que está sofrendo com câncer deve ouvir o Evangelho. Como em Listra, quando Paulo pregou. Você lê Atos, capítulo 14, veja do verso 7 ao 9, que diz que ao pregar Paulo, havia um homem aleijado que nunca tinha andado. Ele estava ali sentado no chão, ouvindo à medida que Paulo pregava. Agora, Paulo olhou para ele e disse, Senhor, o que você está fazendo no chão? Ele disse, levante. Por quê? Ele não orou. Por quê? Porque os sofrimentos de Cristo trouxeram glória. Ou seja, todos que não podiam andar, agora podem andar. Todos que não podiam ver, agora podem ver. A vida veio. Este é o Evangelho. Alguém grite amém. Oh, aleluia. Eu queria que vocês entendessem minhas sunesses, entendimento em grego, no mistério de Cristo. Eu acredito que quando ele morreu, ele fez isso por mim. Então a Bíblia diz que quando nós morremos, quando ele morreu, morremos com ele. Quando ele foi enterrado, fomos enterrados com ele. Mas ele não parou aí. Quando ele foi ressuscitado, ele diz, fomos ressuscitados com ele. Esta é a vida da glória. E quando você entende isso, a vida assume um novo significado. Todo dia você vive uma vida vitoriosa. Todo dia. Todo dia. Todo dia. É por isso que você tem que ter uma nova, o quê? Fronesis. Um novo modelo mental. Certo? Provérbios capítulo 4. Veja o verso 20. Então ele diz, meu filho, atenda às minhas palavras. Inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos. Não os deixe apartar dos seus olhos. Mantenha-nos no meio do teu coração. Do que ele está falando? Ele diz, meus ensinamentos, minhas palavras, meus ensinamentos, minhas palavras. Ele diz, meu filho, atenta às minhas palavras. Ele está te dizendo para se apresentar a palavra. Ele diz, inclina teu ouvido para meus ensinamentos. Ele diz, dê um passo de lado.
Um passo de lado a todas essas ocupações que você tem. Um passo de lado, inclina teu ouvido aos meus ensinamentos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Então ele diz o quê? Mantenha eles no meio do teu coração. Ele diz, memorize eles, para você poder meditar neles, ok? Meditar neles, mantenha eles dentro de você. Ele diz, no meio do teu coração. Como se faz isso? Meditando. Leia de novo e de novo, e de novo e de novo. Sabe, murmure eles. Diga com seu fôlego, de novo e de novo. Guarde-os dentro. Guarde-os dentro. Por quê? Vejam isso. Verso 22. Pois elas são vida para aqueles que as encontram. Eles são vida para aqueles que as encontram. No hebraico, marpé, para toda a sua carne. Marpé significa habilidade curativa, remédio para aqueles que as encontram. Para a sua carne é remédio. Ele diz, mantenha-os no meio do seu coração, pois eles são vida para aqueles que as encontram. Nem todos as encontram. É o que eu acabei de dizer. Muita gente vai para a igreja toda semana, mas não as encontra. Não encontram as palavras que podem transportá-los do nível em que estão para outro nível com o Espírito de Deus. Mas ele diz, são vida para aqueles que as encontram e remédio. A versão King James diz saúde. Ele diz remédio tem poderes curativos. Remédio para toda a carne deles. Alguém diz, eu tenho uma ferida, tenho essa ferida faz 3 anos. Eu sei por que você está sofrendo assim. Você não tem meditado na palavra. Porque se você estiver meditando, ele diz que são vida para os que as encontram. Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe.